Bom dia, feliz quinta-feira, gente. Nossa, que semana que tá passando voando, né? Que tempo ligeiro que tá acontecendo. Me conta aí, vocês também estão tendo essa impressão de o tempo tá acelerado? Ou é só comigo, gente? Porque pra mim, ontem foi segunda, hoje já é quinta e tamo aí atropelados pelo tempo, né? Bom dia, bom dia! E aí, gente, vocês estão sentindo o tempo assim, acelerado? Me conta. Bom, pra quem não me conhece, vamos lá, né? Meu nome é Sávia Alves, eu sou psicoterapeuta sistêmica e essa é a nossa programação diária sobre o Diário Estoico, né? Esse livro de filosofia que nos inspira, nos guia, conduz a um olhar para dentro de nós, né? Para saber o que tá no nosso controle, o que não tá, como ter uma vida mais leve, né? Sem ficar remoendo energia ou tentando controlar o que não está ao nosso alcance, né? E um momento pra gente espiritualizar, relaxar, pedir proteção para Deus, né? Lembrar que somos espírito dentro desse corpo físico, né? E esse corpo vai acabar em algumas décadas, né? E o seu espírito, a tua essência vai sair daqui, desse planeta Terra, melhor do que entrou, pior do que entrou ou indiferente, vai sair igual, né? A gente tá aqui para evoluir, para aperfeiçoar o nosso ser, através da nossa mente, das emoções, do comportamento, né? De observar o espírito, de dar moral para ele, né? De lembrar disso. Afinal, a gente tá toda hora dando moral pro nosso corpo físico, né? E a nossa essência, o nosso espírito meio que ficou de escanteio, né? Jogado de lado ali. Ninguém tá falando disso hoje, né? Até tem gente falando disso hoje, mas é a minoria, né? Bem minoria. Só pra quem realmente se interessa por esse conteúdo. Bom, vamos lá. Eu gosto de começar essa live com o Salmo 64, gente. Mas antes, né, vou pedir encarecidamente, deixe seu like, compartilhe essa live com alguém, né? Já agradeço também a sua participação aqui agora. Então, me ajuda a engajar esse conteúdo, né, que venho aqui trazer de forma gratuita para elevarmos juntos, né, criar uma energia potente de crescimento. Então, como forma de retribuição, deixe seu like, eu agradeço imensamente. E vamos lá. Eu gosto de começar com o Salmo 64, né, que é de proteção contra os inimigos. A gente tá sendo bem os filhos chatos de Deus mesmo, né, pedindo proteção diariamente. E é assim que a gente consegue, né, lendo, pedindo, mentalizando. E assim a gente cria uma realidade protegida, abençoada, né. Então, e o que são os nossos inimigos, né? As nossas próprias palavras que ficam na nossa mente, né? Muitas vezes jogam contra nós mesmos, né? Os pensamentos dessas palavras que ficam aqui geram sentimentos, que geram atos comportamentais, né? E às vezes a gente tem que lutar contra esse nosso próprio inimigo, né? Orar e vigiar, né? Ficar atento, vigilante ao que está passando dentro da sua mente, né? Então, o inimigo principal é esse, né? E o inimigo secundário é o que está dentro da mente do outro também, né? Que fica tentando nos atingir. Mas aí também sugiro que fique calmo, né? Porque cada um vai receber aquilo que tá mandando, não precisa se preocupar, né? Só pede proteção e cada um que lide com as consequências dos seus próprios atos, certo? Porque aquele que nos deseja mal, que nos envia palavras de baixa frequência, né? Saiba que primeiro vai chegar nessas pessoas, né? Então, se a gente estiver bem protegido, com as nossas palavras mentais aqui em alta frequência, né? De eu sou protegido, sou abençoado, sou amada, sou capaz, né? Eu sou blindada. Se a gente manter essa frequência alta, o outro vai colher sozinho tudo que ele nos desejou de ruim, né? E não vamos ser atingidos. Bom dia, Deus nos abençoe. Então vamos lá, vamos começar. Se você puder, né, sugiro que feche seus olhos, respire profundamente, solte o controle das coisas, solte o ar, né? Inspira, respira, relaxa, se entrega nesse momento, agradece esse momento. E vamos lá, vamos ler esse salmo de proteção contra os inimigos.
Vamos começar a nossa live. Proteção contra os inimigos, Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz, nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem. Quem nos verá? Bom dia! Projetam iniquidade, questionam tudo que se pode questionar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Desse modo serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Todos entenderão, então, o que Deus faz, porque é a própria justiça. Ele só te dá aquilo que você está mandando, nada além disso. Então, vamos cuidar do que está na nossa mente, dessas palavras afiadas, amargas, que saem muitas vezes de nós, ou que ficam aqui pairando na nossa mente. Vamos nos proteger dos inimigos que habitam dentro de nós mesmos, que são palavras, é um vocabulário. Então preste muita atenção no diálogo interno que você tem com você mesmo. Que tipo de palavras você usa? Que tipo de palavras ficam aí pairando na sua mente de forma automatizada? Então é muito importante a gente ter essa consciência, certo? Então vamos lá para a nossa filosofia estoica agora, desse livro. São 366 lições, gente, uma por dia. Então essas lives estão acontecendo desde o dia 1º de janeiro, e estão salvas no feed, @savio.terapeuta. Para você que está nessa rede social aqui, vai lá para a rede social vizinha, @savio.terapeuta, que as lives estão salvas, E para você que está aqui nessa, saiba que estão no feed, certo? E vão lá para o YouTube também, me segue lá para eu fazer live lá também. Por gentileza, agradeço demais, Também, @savio.terapeuta. Então vamos lá para o nosso diário estoico, dia 14 de março, e o título de hoje é O auto-engano é nosso inimigo. A passagem que eu vou ler é de Diógenes Laércio, do livro Vida e Doutrinas de Filósofos Ilustres. É verdade, a língua tem poder demais, a palavra tem poder demais da conta. A gente eleva a nossa vida, a nossa frequência, a prosperidade, ou a gente abaixa e cria uma realidade de pessimismo, de miséria mesmo. Então, as palavras determinam muito a nossa força, a nossa coragem. Se você ficar desacreditado de si, eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu sou fraco, eu sou vítima, tá todo mundo contra mim, você não vai ter força para sair do lugar. Mas se você começar a treinar sua mente para fortalecer e falar, eu sou capaz sim, eu sou um sucesso, eu sou corajosa, eu sou forte, se eu sou fraca em algum momento, Deus está ali para me fortalecer. Então, assim, eu sou saudável, eu sou amada, eu sou a saúde, eu sou prosperidade. Tudo o que eu toco desenvolve, desenrola sem dificuldade. Então, pense positivo, eleve a vibração das palavras que estão na sua mente. E vamos lá para essa passagem de Diógenes Laércio, que fala: Zenão, Zenão é o criador da filosofia estoica, Então, Zenão também dizia que nada é mais hostil a um firme domínio do conhecimento do que o auto-engano. Então, não adianta nada você ter um firme domínio do autoconhecimento se você pratica o auto-engano. Você vai destruir todo o conhecimento que você tem. Agora vamos ver o que os autores do Diário Estoico estão falando sobre essa passagem. Auto-engano, delírios de grandeza. Esses não são apenas traços de personalidade irritantes. O ego é mais do que apenas repulsivo e detestável. É o inimigo jurado da nossa capacidade de aprender e crescer.
Como disse Epicteto, é impossível para uma pessoa começar a aprender o que ela pensa que já sabe, né? Então, se a pessoa já pensa que sabe de algo ou que sabe de tudo, ela vai se fechar para aquilo, né? Para qualquer conhecimento novo, qualquer livro novo, ela vai falar, já sei isso, não quero mais. Hoje seremos incapazes de melhorar, incapazes de aprender, incapazes de ganhar o respeito dos outros se pensarmos que já somos perfeitos, né? Então, aqui tá falando também da questão das palavras, né? De falar, eu sou capaz, eu sou próspera e tudo mais. Mas se abra para aprender sempre, para treinar algo novo sempre, né? Não ficar só nas palavras e achar que sabe de tudo e que tá tudo certo. Não, a gente tá aqui para aprender. Todo dia tem algo novo para aprender. E quando você começa a jornada de autoconhecimento, de olhar para dentro, aí que percebe mesmo, né, que sempre tem algo novo a ser aprendido a respeito de si e a respeito do que está fora de si. Então, hoje seremos incapazes de melhorar, incapazes de aprender, incapazes de ganhar o respeito de outros se pensarmos que já somos perfeitos. Um gênio admirado de norte a sul. Nesse sentido, o ego e o auto-engano, né, são inimigos das coisas que desejamos ter, porque nos enganamos, induzindo-nos a pensar que já as possuímos, né? Então, aqui é um pouco conflitante, talvez, com a lei da atração, porque a lei da atração fala, né, pense, sinta e como se já tivesse possuído, mas não pare, né? Continue fazendo, é um complemento isso daqui, na verdade, porque deixa o ego de lado, né? Tá tudo bem você pensar, você sentir aquilo que você quer, né? Trabalhar a sua imaginação sem limitação. Mas não deixa o ego te paralisar, né? Falar, você já sabe o que tem que fazer ou não adianta fazer nada porque não vai dar certo. Então não deixa o ego interferir nisso, se abra para aprender, se abra para se aperfeiçoar, se abra para trilhar o caminho que vai te levar àquilo que você quer. Eu adoro esse pensamento de ser um eterno aprendiz, deixando o ego um pouco de lado. É muito bom, né? É o que eu falo sempre, temos que ter olhos de aprendiz, né? Porque todas as situações estão ali para nos ensinar, né? Situações são neutras, são fatos que acontecem e nós vestimos eles, né? De bons ou ruins. Mas no final tudo é bom, porque o que é bom foi agradável, mas o que não foi bom, o que foi desagradável, te desafiou, te incomodou de alguma forma, né? Então, como aprender com esse desconforto? Então, eu gosto de pensar por esse lado, né? Não, sigamos aqui. Devemos, portanto, enfrentar o ego com a hostilidade e o desprezo que ele insidiosamente emprega contra nós, mantê-lo longe, ainda que ao menos por 24 horas de cada vez. Então, acho interessante ele falar que vamos manter o ego longe pelo menos 24 horas por vez, né? Hoje, 24 horas é hoje. Vamos trabalhar na consciência, no orar e vigiar e na presença hoje, que é o que temos, né? A vida é hoje, a gente não sabe se esse vai ser o nosso último dia, mas vamos fazer isso hoje, né? Lutar contra esse ego, contra esse inimigo interno, né? Que introduzi a live falando disso, do Salmo 64, né? Proteção contra os inimigos. E o nosso maior inimigo é o nosso ego, né? É essa sabotagem, é essa mente barulhenta que fica aqui jogando contra a gente muitas vezes, né? Então vamos ficar atentos a isso hoje, né? Tentar estar consciente, se abrir para novas experiências, novos aprendizados, né? Uma coisa que ajuda muito também é perguntar para o outro: como eu posso ser útil para você hoje? Como eu posso te ajudar? Né? Porque aí você trabalha a sua gentileza, a sua capacidade de se abrir e também de aprender com o outro, né? Todos nós temos algo a ensinar e a aprender um com os outros, né? Então, para fechar essa live aqui, a reflexão que eu coloquei foi: quando se achar superior, lembra que estamos presos no mesmo planeta, né? E seremos enterrados no mesmo chão. Então, tá todo mundo aqui na mesma condição. Só que uns sabem umas coisas, outros sabem outras coisas, né? Uns têm conhecimento, outros têm sabedoria. E outros têm os dois, né? E outros não têm nenhum.
Então, sempre temos algo para aprender, mesmo com um mau exemplo do outro, né, muitas vezes. Então, vamos olhar, né, com esse olhar de igualdade, de eu não sou melhor nem pior, a gente está aqui na mesma condição, né? A gente não tem nada de superpoder. A gente está aqui preso nesse planeta sob a lei da gravidade, e quando a gente morrer, esse corpo físico morrer, iremos todos para o mesmo chão, né, para o mesmo lugar. Então, se abra para a vida e pratique enxergar com olhos de aprendiz, né? Deixe a vida fluir através de você, as situações passarem através de você, né? Se permita se transformar. É desafiador no início, porque tem que soltar o controle, né? Tem que soltar essa mentalidade de eu sou assim, eu cresci assim, né? Uma síndrome de Gabriela, muitas vezes, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Mas por quê? Né? Se a magia da vida está em deixar a vida te transformar, a vida tem vida própria, né? O que eu falo muito aqui também. Tem essa energia que se movimenta, né? Que faz essa máquina, essa gaiola de carne aqui se movimentar. A gente pisca, digere, o coração bate, né? Tudo funciona sem a gente ter que ficar monitorando se está funcionando ou não. Simplesmente algo maior que nós coordena os nossos corpos físicos para se manterem vivos. Então vamos confiar nessa energia que nos movimenta, né? E deixar ela se movimentar também através do nosso ser, do nosso espírito, da nossa essência, do dom, né, que nós temos para que viemos servir aqui. Quando o jogo de xadrez acaba, peão e rei vão para a mesma caixa. Exatamente, justamente isso, né? Não tem distinção. E é uma coisa que o Marco Aurélio também fala, né? Marco Aurélio é outro filósofo estoico e foi imperador romano. Uma das reflexões dele era isso, né? Que ele ia ser enterrado no mesmo solo que o cuidador de mulas dele. Então, assim, pra que tanta prepotência, arrogância, superioridade, né? Essa noção de eu sou mais? Peraí, a gente tá aqui na mesma condição, não tem nada de especial em você, né? Então... E outra, no final da vida, o nosso destino é o mesmo, né? A gente nasce igual, morre igual, vive um pouco diferente, né? Pelas circunstâncias, pela mentalidade, mas, né? Vamos buscar crescer sempre. Então, crescer em espírito significa aprender. Inclusive, aprender a dar menor importância à matéria, né? É uma dificuldade hoje, eu acho que é o maior aprendizado dificultoso hoje, né? Dar menos importância à matéria. É ela que está tão em evidência, né, o tempo todo. E a própria matéria também, né, te distraindo. Olha pra cá, olha esse corpo bonito, olha essa dança. É só uma materialidade das coisas, né, uma futilidade. Tanto dinheiro investido nisso aqui para acabar em alguns anos, né, enquanto o espírito, que é eterno, é atemporal, está sendo deixado de lado. Né? Não tô falando que não é para cuidar do corpo, pelo contrário, a gente tem que cuidar da nossa saúde física. Sim, né? É uma tríade, corpo, mente e espírito. Todos eles têm que ser cuidados de forma igual, né? Para a roda girar em paz, em saúde, né? Não existe corpo forte com mente fraca, né? Também falo isso. Então a gente tem que exercitar, sim, todos os nossos corpos, todos os nossos sentidos, né? E nos dominar. E ter o orar e vigiar, né? E se o conhecimento é poder, gente, o autoconhecimento, ele te deixa invencível, né? Porque você não vai entrar em guerra com ninguém, você entende que a energia do outro é do outro, a sua é a sua paz se torna a sua própria responsabilidade, né? É a sua pedra preciosa dentro do seu coração, a sua paz, né? Que você não vai dar poder ao outro para tirar aquilo de você. Então, se conheçam para lutar contra o ego, para não levar nada pro pessoal, né? Para entender que cada um tem a sua energia. E pensem mais também na morte de vocês, na morte desse corpo físico, para sutilizar a vida, né? Para entender que não existe ninguém melhor nem pior. A gente está aqui justamente para aprender. Cada um aprendeu uma coisa distinta, um aspecto distinto, mas todos aprendizes, certo? Cuidado com esse auto-engano, então. Cuidado com esse sentido de eu já sei de tudo, né? Não preciso saber mais nada. Muito pelo contrário, né? Sempre tem novos conhecimentos para serem transmitidos, aprendidos. Então, se abra
para esse fluxo incrível de conhecimento, de energia e de troca que temos diariamente disponível, né, para a gente evoluir o nosso espírito. Né? Não desperdice essa existência, não desperdice esses anos de planeta Terra com coisas fúteis, né, com banalidade, com apego, aperrengue mínimo, né? Lembra que tudo é fase, tudo é passageiro. Então, relaxa, respira, lembra que você é maior que isso, você é um espírito atemporal e tudo logo mais vai passar, né? Esses perrengues da Terra logo mais acabam. Certo, gente? Vocês têm alguma coisa para falar? Mais alguma coisa? Vamos encerrar a live. E agradeço a participação de quem ficou até aqui, né? Quem acompanhou. Depois me conta que diferença tem feito na vida de vocês, né? Vocês têm gostado dessas reflexões, né? Mais uma vez, peço o seu like, deixa o seu coração aqui, né? Encaminha para alguém essa live se você gostou. Convide pessoas para estar aqui com a gente, né? 6h15 da manhã, diariamente, para ter essas reflexões. E é isso. Fernando, adorei, obrigada. Eu que agradeço a participação, né? O acompanhamento aqui, os comentários, adoro. E é isso, gente. Então, beijo, ótimo dia, Fabrício. Fique com Deus. Vamos lá, pedalar agora, trabalhar, a vida que segue, né? Então, um beijo pra vocês. Até amanhã. Se cuidem.